Excelente. Daqui a pouco eu lhe chamo de novo. Então, gente, isso é função do pai. Na prática, gerar no filho cada característica. Então, o filho, na verdade, quando se transformar num homem, ele tem direção, ele sabe o que ele quer, ele tem afirmação. Se uma pessoa vir com mentira, ele diz, não, eu não sou isso não. O pai já afirmou antes. Então, está bem claro a identidade, quem ele é. Então, o pai tem um papel muito importante. Agora, eu vou falar um pouco do papel da mãe. A mãe, uma das atribuições é a questão de organização. Então, geralmente, as mães são muito organizadas. Organiza a vida dos seus filhos. E tem que gerar isso nos seus filhos, né? Gerar a questão de organização, ajudar em algumas coisas, isso é muito importante. O próximo passo é a questão da nutrição. Então, a mãe tem que ter cuidado na alimentação do filho. Eu tenho 36 anos e até hoje minha mãe às vezes quer me agradar com algo que eu gosto muito de comer. Eu gosto muito de canja. Ela liga para mim, Márcio, eu vou fazer, às vezes ela manda mensagem, eu vou fazer canja. Queres? Oxe, na hora. Então ela tem o maior prazer de agradar com comida. Muitas vezes Keila também. Keila gosta muito de massas e ela às vezes também quer agradar. Então é o papel da mãe esse agrado, ou seja, cuidar da alimentação do filho. Vem também a questão do afeto, então a mãe tem que ir ensinando, o pai também pode fazer isso através da afirmação, mas a mãe tem que gerar no filho o afeto. Então, gerando um afeto na criança, dizendo que ama. A Adriana está ali já pegando na barriga dela, que ela está grávida, glória a Deus. Já está gerando o bebê na barriga, isso é lindo. E também vem a questão do ensino e do cuidado. Então, evangelizar a criança. Filho de crente não nasce crente não, viu? Tem que se converter. Então, as mães têm que estar ali evangelizando. O principal papel é da mãe, o pai também ajuda, mas a mãe tem que estar dia a dia. Vamos estudar a Bíblia. Então, tem que estar sempre ensinando e trazendo aos filhos Cristo, no nome de Jesus. É interessante, então, os dois papéis são muito importantes para a vida da criança. Porém, o papel do homem tem um peso maior no aspecto de afirmação e direção. Por exemplo, eu ouvi uma palavra que eu achei muito forte. O missionário disse assim, que uma palavra do pai equivale, eu acho que foram 100 ou 1000 palavras da mãe. Então, a palavra do pai tem um peso muito grande. Sendo que a maioria dos casos, eu não recebi isso, e como é que eu vou passar isso? Mas é posicionamento, irmãos. Não se iluda, é posicionamento. Interessante que quando eu me converti, o Espírito Santo me disse, Márcio, diga à sua mãe o quanto você o ama. E eu não aprendi a dizer isso, nós não tínhamos o hábito, minha mãe não aprendeu na casa dela, então é uma transferência. Aquilo que eu não recebi, eu não passo. E eu lembro que eu chegava próximo dela, eu dizia assim, mãe, eu te amo. Ela dizia, para com isso, menino. Porque ela não sabia. Aí eu insistia, aí eu dizia assim, aí outro momento, mãe, eu te amo tanto. Aí ela ficava calada e dava um sorrisinho. Aí depois eu dizia assim, mãe, mas eu te amo demais. Ela dizia, meu filho, também eu te amo. Então hoje ela diz várias vezes, e eu digo, mas no início foi difícil, porque ela não aprendeu isso dos pais. Então possivelmente ela era muito amada pelos pais, mas eles não utilizavam dessa linguagem, e a linguagem é muito importante para ser expressada. E o próximo passo que eu queria falar é sobre a orfandade. Vamos para Gálatas, no capítulo 4. Versículos 6 e 7.
E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és escravo mais, meu filho. Se és filho, também é herdeiro por obra de Deus. Então o Senhor, na verdade, nos adotou. O povo de Israel não reconheceram aquilo que estava sobre esse povo. E o Senhor, através de Jesus, hoje nós temos livre acesso ao Pai. Mas a orfandade, muitas vezes, ela é gerada de uma forma muito, talvez, sigela. Uma pessoa que apresenta uma característica de orfandade é alguém dominada no ponto de escravidão por sentimentos, de desamparo e abandono. Então essas duas características presente em quem tem problema com a orfandade, desamparo e abandono. Eu tive os dois. Queria falar um pouco sobre o meu testemunho. Eu perdi meu pai quando eu tinha aproximadamente 3 anos, 2 anos e 9 meses. Acredito que foi nessa data. No início eu lembro poucas cenas. Então eu lembro que no dia, o local onde estava o caixão, na casa da minha mãe. Lembro que eu ia passando assim pelo próximo do quarto e vi minha mãe chorando muito na cama dela. E lembro quando minha tia disse assim, olha, você e sua irmã vão lá para casa. E nos levou, para a casa dela. Então foram poucas cenas. Naquele momento eu não entendia nada. Eu tinha aproximadamente 3 anos. E não sabia o quanto essa lacuna ia ser difícil para mim. Quem já leu o meu livro Vencendo a Mim Mesmo sabe que eu sofri bullying. E às vezes nós não entendemos porque passamos por determinada situação. Mas graças a isso, Deus abriu para mim as portas das escolas. E eu pude falar sobre isso nas escolas. E de vez em quando, ainda falo nas escolas sobre bullying. Então foi incrível a forma que Deus abriu para entrar dentro das escolas. E durante muito tempo eu tinha muita inveja, porque eu ficava dizendo, meus colegas têm seus pais, mas eu não tenho. E eu tive muitos problemas em sala de aula. E eu não tinha coragem de dizer lá em casa, porque eu dizia assim, minha mãe, ela já tem muitas coisas. Eu vou levar para ela mais um problema. E é interessante que a profissão que ela teve que desenvolver na época foi muito difícil. Meu pai não deixava minha mãe trabalhar quando ele era vivo. Ela só ficava em casa. E de repente, de uma hora para outra, ele faleceu. E ela teve que trabalhar numa serraria. E nós sabemos que um trabalho de serraria é um trabalho muito pesado. E o pó da madeira fazia muito mal a ela. Muitas vezes ela foi internada. Então ela se desdobrava para criar mim e minhas irmãs. Então eu achava que eu não poderia trazer mais um problema para ela. Então eu tinha muito esse sentimento de abandono. Então eu tinha muito esse sentimento de complexidade, de inferioridade. Então isso era muito presente na minha vida. Então eu, quando me comparava, eu dizia, Deus deve ter filhos preferidos, Deus ama mais um do que outros, as coisas para fulana são muito mais fáceis, e para mim as coisas são mais difíceis. Então eu tinha muito esse sentimento de rejeição, eu sou o pior de todos, então tinha esse sentimento. Sendo quando eu tive uma experiência com Deus, eu ainda via Deus distante. Eu não sabia o que era ter um Deus de perto, mas para mim Deus era distante, porque a figura de um pai que eu tinha era um pai distante. Em outras palavras, era um pai que tinha me abandonado aproximadamente quando eu tinha 3 anos de idade. E no decorrer de tudo isso, aos poucos, através do Espírito Santo, ele foi me dizendo, não. Então ele começou, na verdade, a gerar no meu coração que Deus não era assim. Deus era um pai presente. E foi me mostrando muitas situações a qual ele tinha me ajudado e cuidado de mim. Então, gente,
eu quero te dizer algo. Independente do que você sofreu até agora, o que vai fazer com que o seu futuro seja diferente é o que você fez com esse sofrimento. Se você ressignificou ou não o sofrimento de vida. O que era para te destruir pode ser um trunfo para o teu ministério. O que era para te ferir pode ser, na verdade, quando você é curado, a sua cicatriz vai servir para curar outros. Interessante que essa semana chegou um aluno meu, que disse: professor, eu terminei de ler seu livro. E ele, muito emocionado, falou comigo, que ele, em vários aspectos, ele passou o que eu tinha passado. Ele também perdeu o pai dele quando tinha 2 anos de idade. E às vezes nós não entendemos o que passamos, mas serve de bálsamo para outras pessoas, no nome de Jesus, desde que sejam bem canalizados. Então, quando há essa orfandade, geralmente acontece com a morte prematura dos pais, quando há rejeição no útero por parte da mãe, o abandono dos pais legítimo pode ocasionar, ter passado por algum processo de adoção, sentir o preferido da família. Então os pais têm que ter, quantos pais eu tenho aqui? Pais biológicos temos aqui, levante a mão. Tem que ter muito cuidado, irmãos, para que não venha preferir um ou outro. Tem que ter muito cuidado, porque isso gera esse sentimento de orfandade. Tem a questão também de sofrer decepção com os pais, ter os pais adotivos repressores. Então, tudo isso são aspectos que geram a orfandade. Tudo isso pode gerar a orfandade. Mas Deus é um Pai perfeito. E a forma que Ele se relaciona conosco é diferente. Então, eu queria chamar aqui mais uma vez Daniel, que não é Daniel das Covas do Leão. E agora nós vamos entender o aspecto. Quando nós conhecemos Deus, não é de uma hora para outra que nós estamos íntimos de Deus, é um processo. Eu lembro quando eu me converti, eu via muitas pessoas dizendo: eu passo 2 horas orando. Aí eu chegava em casa e ia orar. Eu orava nem 5 minutos e não tinha mais nada a dizer a Deus. Então, o que é que acontece? Então, esse processo de convivência, quanto mais você convive, quanto mais você conhece, você se torna mais próximo, mais íntimo. Então, com Deus não é diferente. Então, nós entregamos a vida a Jesus, então nosso relacionamento ainda é superficial, muito superficial. Então, o primeiro contato, eu estou, na verdade, representando o pai, e ele o filho. Então você acha que de uma hora para outra ele ficou sabendo que tem um pai. Como é que ele vai reagir? Então, como é que ele vai me tratar? Oi, Márcio. Oi, Márcio. Mas eu sou o pai dele. É a primeira convivência. Até então ele não sabia. Eu estava sempre presente. Mas ele não sabia que eu estava presente. Então ali, a convivência, o primeiro momento. Oi, Márcio. Mas nós vamos começar a gastar tempo, ele vai falar dos sonhos dele, ele na verdade nós vamos compartilhar, e eu vou estar ali ajudando ele. Então o relacionamento tem que aumentar. E a forma que ele vai me tratar também vai melhorar. Então ele agora vai me chamar? Pai. Pai, olha um avanço. A primeira vez eu ouvi ele chamar pai. Então imagine como fica o coração do pai. Primeira vez, pai. Mas não tende a ficar assim. Então com a intimidade, o amor vai aumentando. Então ele, na verdade, o relacionamento também vai melhorando. Meu papai. Meu papai. Então a intimidade. Vamos aplaudir o Senhor. Esse é o nosso processo de convivência com Deus, irmãos. Então, quanto mais intimidade, mais nós vamos para se relacionar com o Pai.
Isso é importante nós olharmos para nós e saber qual nível de filho nós estamos, como nós estamos se importando como filhos. E nós lemos, vamos voltar lá para Romanos 8. Oito 15, porque não recebesse o espírito de escravidão, para vos conduzir ao temor, mas o espírito de adoção, para clamarmos Abba, Pai. E é interessante que o termo Abba quer dizer papai, paizinho. Imagine aconchegado no colo do Pai, intimidade, intimidade. E somos adotados por Deus, somos herdeiros e amados pelo Pai Celeste. Outrora Jesus era o unigênito, mas hoje é o primogênito, pois o Pai Celestial vos amou e escolheu para nos abençoar. Então somos seus filhos junto com Jesus. Gente, que privilégio nós temos. Então hoje nós temos livre acesso ao Pai, graças a Jesus, que foi na cruz e nos reaproximou de Deus. Sendo que, como eu falei, muitas vezes nós não sabemos ser filhos. Então muitos podem lamentar pelo fato de ter perdido muitas oportunidades em conviver em seu pai terreno. No entanto, quando aprendemos a ser filho, percebemos que o Pai Celestial esteve conosco o tempo inteiro. Você só vai perceber que o Pai esteve com você o tempo inteiro, até mesmo no período de escassez. Quero deixar bem claro, na escassez é o período que mais crescemos, no deserto é o período que mais crescemos, na abundância não tanto, mas no deserto ali é que somos provados. Então talvez você não está entendendo porque você está passando por esse deserto, que na sua percepção é um deserto sem fim, mas é no deserto que você está crescendo mais no Senhor. E como você está se importando no deserto? Qual é a sua posição no deserto? Incrível. Estava compartilhando hoje de manhã que estava dando aula, estávamos falando do povo de Israel. E muitas vezes nós criticamos muito o povo de Israel. Ah, mas aquele povo era muito murmurador. E quantas vezes nós somos murmuradores? Ah, Deus, está chovendo muito, tá bom, né, Deus? E às vezes espiritualizamos as murmurações. Ah, eu não aguento mais esse frio. E às vezes nós estamos sempre murmurando de uma forma bem discreta. E não é diferente do povo. O povo via um milagre, depois já esquecia e murmurava. E às vezes Deus tem te dado palavras proféticas, Deus tem falado com você, e no outro dia você tem esquecido, e já está reclamando. O Senhor falou que ia te abençoar em uma área, e você esqueceu. Então nós não podemos ter esses lapsos de memória, nós temos que anotar. Eu tenho muita dificuldade muitas vezes com memória. De vez em quando eu passo mico por causa da memória, mas eu tenho que melhorar, eu tenho a mente de Cristo, né, pastor? Tenho que melhorar. Eu achei interessante, eu estava fazendo um curso, irmãos, pense, eu nunca vou me esquecer. E nesse curso que eu estava fazendo, teve um momento de mídia social, e teve um momento que nesse curso, chamaram uma influenciadora digital para falar. E eu perguntei, Ranieri estava fazendo um curso comigo. Eu disse assim, Ranieri, tu conhece? Aí acho que ele disse que conhecia. Eu disse, eu não conheço não. Interessante que no outro dia, a menina foi falar e disse assim, olha, inclusive eu queria falar aqui do professor Márcio, que uma aula dele na faculdade, gente, ele falou algo que marcou minha vida. Eu disse assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não lembrava da pessoa. Não lembrava. E às vezes a nossa mente é assim. Outra vez nós fizemos um pedido, aí o rapaz foi levar um sanduíche, e eu olhando para ele, não conheci. Aí ele disse assim, professor, está lembrado de mim? Aí eu disse, não. Eu te ensinei aonde? Aí ele disse, no cursos.com. Gente, faz, sei lá, uns 8 anos.
Eu disse assim: ah, rapaz, tu era de qual turma? Aí ele foi me dizer a turma. Aí eu digo assim: meu Deus, tem misericórdia, eu tenho a mente de Cristo, no nome de Jesus, eu tenho a mente de Cristo, eu não posso esquecer, porque a minha mente é a de Cristo. Amém? Então nós temos que se posicionar e tomar posse do que o Senhor tem para nós. Mas Ele deseja ser um pai para os órfãos e quer nos selar em sua família através do espírito de adoção. O espírito de adoção, Ele quer, na verdade, nos selar, família de Cristo. E é interessante também que as Escrituras demonstram as verdadeiras características de Cristo, do amor e do perdão do Deus Pai. Então, primeiramente, eu queria que você dissesse comigo, diga: meu Pai me ama tanto, que Ele deu seu único Filho para morrer por mim, e para que eu pudesse conhecer o amor. Gente, que amor é esse? Assim como está descrito em João 3,16. Que amor é esse? Então Ele nos ama tanto, tanto, tanto. E agora eu queria que você dissesse comigo: nada pode me separar, nem mesmo as minhas falhas, do amor de Deus por mim. E lá em Romanos 8, 38 e 39 diz: porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Que amor é esse? Nada pode nos separar dele, nada, nada. E tenha muito cuidado com isso, porque o diabo vem com ciladas, com bandejas. Você não pode cair nessas, irmãos, porque às vezes o diabo vai enviar alguém querendo te separar do amor de Cristo. O diabo vem com você, arruma, sei lá, um rapaz do mundão para querer te tirar da igreja, tirar do caminho do Senhor. Deus, Ele é prioridade, Ele tem que ser prioridade acima de todas as coisas. Ele tem que ser colocado em primeiro lugar, mesmo quando nós não entendemos as coisas. Tem situações que nós não precisamos entender, mas nós temos que crer que Ele tem sempre o melhor. Amém? Vamos comigo. Mas quando eu peco, o Pai me ama e me pede para sentar ao seu lado. Ah, irmãos, o Pai não vai te rejeitar nunca. O Pai está sempre de braços abertos para te receber. O Pai sempre está com expectativa em você. Então nós temos que aprender, de uma vez por todas, a sermos filhos. Agora vamos lá, diga comigo: os pensamentos do meu Pai em relação a mim são sempre bons e cheios de esperança por mim. Aí Jeremias 29:11 diz: eu que sei que pensamento tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o Senhor tem os melhores pensamentos a seu respeito. O Senhor, Ele deixa isso bem claro, Ele te ama tanto, Ele pensa coisas boas, coisas grandes a seu respeito. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. E você vai dizer comigo, já estou finalizando: meu Pai gosta tanto de mim, que faz sua casa comigo. Gente, João 14, versículo 23 diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Você sabia, quando nós entregamos a vida a Jesus, sabe quem nós convidamos para dentro de nós? O Espírito Santo. E isso é uma responsabilidade muito grande. Nós levantamos nossas mãos, nós estamos dizendo: Senhor, a partir de agora, a minha vida é tua. Nós estamos entregando a chave da nossa vida a Ele.
E nós temos que cuidar bem do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então é um privilégio muito grande. Agora não são mais as nossas decisões, mas agora as decisões são guiadas pelo Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo nos corrige. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo nos ama tanto. E nós precisamos ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E nós precisamos crer, sabe? Nós precisamos dar mais lugar ao Espírito Santo. Porque eu imagino o Espírito Santo em nós, muitas vezes, como uma mulher que engravida. Ou seja, mês a mês a barriga dela vai crescendo. E vai esticando. E o Espírito Santo quer esticar em nós, esticar a ponto das pessoas não verem mais nós, mas ver o Espírito Santo através de nós. Nós precisamos colocar para fora a presença de Deus em nós. E para isso nós temos que ir para os sinais de alerta. Então, se nós estamos frios, então nós temos que nos aquecermos. E como é que se aquece? Buscando. Eu estou sem vontade. Vamos agir sem vontade. Isso é forma de aquecimento. Eu não quero vir para fora, mas eu venho de todo jeito, que eu quero é crescer em Deus. É se posicionar na leitura da palavra. É termos um posicionamento correto. Amém? Então, nesse momento, eu quero te convidar a ficar de pé e nós vamos orar. Nós vamos colocar nossas vidas diante do altar do Senhor. O Senhor está em meio à simplicidade, irmãos. Esse não pode ser, nem para mim, nem para você, mais um culto. Mas eu creio no nome de Jesus que nesse culto o Senhor quer ativar a tua vida. Talvez você não teve a função do Pai natural, mas o Senhor quer ativar essas funções. Talvez você estava andando em círculo, em círculo, em círculo. O Senhor te diz que nesse momento Ele quer te colocar numa reta. Talvez houve tantas lacunas na tua vida, mas nesse momento o Senhor quer te afirmar. Nesse momento o Senhor quer alinhar a sua vida a Ele, no nome de Jesus. Aí no seu lugar, feche seus olhos. Você pode sentir a presença dEle neste lugar, porque Ele está neste lugar. Nós vamos clamar a Ele no nome de Jesus. O Senhor não quer que você viva de forma inconstante, em cima e para baixo. O Senhor quer constância sobre você. Talvez você não encontrou sentidos. Talvez você não sabe, eu não sei para qual lado eu vou. O Senhor quer nesse momento te direcionar. Mas eu tenho tanto medo. O Senhor quer gerar em você segurança. Oh Senhor. Oh Senhor, aumenta a tua presença neste lugar, Senhor. Aumenta a tua presença, porque somente o Senhor pode preencher as lacunas da nossa vida.
seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos. Somos os seus filhos, que somos os seus filhos, que somos os seus filhos. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. Agora filho sou, não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais órfão. Agora filho sou, não sou mais órfão. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Oh Deus! Aqui na frente, todos os líderes de célula aqui do CCA, supervisores, pastores, eu queria orar primeiramente para os líderes. Cada líder aqui vai estar representando a Deus, o Pai perfeito, o Pai que preenche as lacunas, as feridas, um Pai que cura, um Pai que afirma, um Pai que dá segurança, direção, limites. Precisamos de limites e proteção. Então nesse momento
momento, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti cada líder de cela. Clamamos para que o Senhor venha curando as lacunas, ungindo a vida deles, que agora os lábios deles possam ser usados por Ti, Senhor. Que as pessoas, ao virem aqui abraçar, não veja eles, mas veja o Senhor. Vem usando, Senhor, esse momento como algo especial de cura, de restauração. No nome de Jesus, Senhor, colocamos cada um no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Cada líder aqui vai estar orando por você e vai trazer palavras de Deus para a tua vida. Vai estar afirmando você, vai estar trazendo segurança, direção, limites e proteção nessa oração. Então eu te convido, se você assim entende, a sair do seu lugar. Você vai dar um abraço e você vai estar abraçando não apenas uma pessoa, mas é algo simbólico, como se você estivesse abraçando a Deus, porque o Senhor quer trazer cura, o Senhor quer, na verdade, mudar a tua história a partir de agora. Então você pode sair do seu lugar, se você entende rapidamente. Homens abraçam homens, mulheres e mulheres, e você vai dar um abraço, e você vai sentir o abraço de Deus, e você vai receber uma ministração específica. Oh, nosso Espírito Santo, começa a mover paternidade, vem gerando aqui amor, no nome de Jesus, Senhor, vem gerando aqui afirmação. Oh, sinta Deus falando com você. Agora filho sou, não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Sinta o abraço de Deus. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Me adotou, Pai. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Uma melodia, Ele me
me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Nesse momento, se o Senhor te conduzir aí em direção em alguma pessoa, você pode sair aqui.